Pronto, galera, hoje vamos falar um pouco sobre a estrutura da Terra, né? Formação e transformação do planeta Terra. Aí vamos falar um pouco também sobre a teoria do Big Bang, né? Que é uma teoria mais aceita e difundida sobre a origem do universo. E de acordo com ela, o universo se formou após uma grande explosão cósmica ocorrida entre 10 bilhões e 20 bilhões de anos atrás, né? E o mineral, que é o componente das rochas, corpo natural, cristalino, de composição definida. Isso aí vocês já devem ter estudado, né, na disciplina de ciência, falando sobre essa questão da teoria da Terra, da formação e transformação do planeta Terra, né? Então, acredita-se que o Big Bang tenha originado os primeiros elementos do universo, que ao longo de bilhões de anos formaram tudo o que existe hoje, no caso o planeta, as galáxias, os corpos celestiais e toda a matéria encontrada nos planetas. O ar que respiramos, os minerais utilizados nas indústrias e os elementos encontrados na natureza formam-se no processo de origem e expansão do universo. Desde o Big Bang ocorreram muitas transformações no universo e nos elementos que neles existem. Nosso planeta, que se originou há cerca de 4,6 bilhões de anos, apresentava originalmente características muito diferentes das de hoje. Acredita-se que no início a Terra era uma massa incandescente e os minerais das rochas eram pastosos. À medida que a Terra foi esfriando, das camadas exteriores para as interiores, os minerais se solidificaram, formando as primeiras rochas. Os processos que ocorreram no interior do planeta e os fenômenos que se dão em sua superfície, como o clima, com suas variações de temperaturas e umidade, provocam modificações nas paisagens. Então, algumas dessas mudanças, apesar de intensas, não são percebidas pelo ser humano em curto período de tempo, pois ocorrem muito lentamente em milhares de anos. Isso aí a gente vê, né, sobre a questão dessa transformação da paisagem, e estudamos logo nos primeiros capítulos, que existe, né, essa questão do tempo da modificação dessa paisagem. Aí como a gente está falando sobre a evolução e a criação do universo, né? Tempo e escala geológica. Uma das formas desenvolvida pelos seres humanos para organizar eventos do cotidiano foi a contagem do tempo em horas, dias, semanas, meses, anos e séculos. Essa forma de medir e dividir o tempo para designar acontecimentos registrados na história da humanidade é conhecida como tempo histórico. Para refletir sobre a idade do universo e do planeta Terra, é necessário adotar outras escalas de tempo, uma vez que alguns eventos ocorreram milhões ou até bilhões de anos atrás, muitos antes do surgimento dos seres humanos. E o tempo geológico da Terra corresponde ao tempo de existência do planeta desde sua formação até os dias atuais. Os acontecimentos desse período formam uma escala geológica de bilhões de anos. Aí a questão da idade da Terra, né? Análise de laboratórios de rochas e fósseis confirmaram que a idade do planeta Terra é aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Durante esse tempo, ocorreram diversos fenômenos na Terra, por exemplo, o aparecimento e extinção de animais como os dinossauros. E como foi que se deu a estrutura interna da Terra? Então, apesar de as informações sobre o interior da Terra terem aumentado nas últimas décadas, ainda não se conhece muito sobre esse assunto. Algumas limitações tecnológicas impedem que as camadas mais profundas do planeta sejam alcançadas. A escavação mais avançada chegou a aproximadamente 13 km de profundidade, o que não é muito se considerarmos que a distância entre o centro e a superfície do planeta é de aproximadamente 6.400 km. Porém, o desenvolvimento de equipamentos modernos e de novas técnicas de pesquisas
permitiram aos cientistas obter alguns dados sobre as camadas mais profundas do planeta, sem examinar diretamente seu interior. Desse modo, foi possível desenvolver teorias que compreendem a estrutura interna da Terra como formada por 3 camadas principais, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo. E lá na interação, nós iremos abordar mais um pouco sobre essas principais camadas da Terra.